Quando a gente está tratando de projeto estrutural, quando a gente está falando de segurança, né? Nós estamos falando sempre de estado limite útil, de ELU, né? Estado limite útil. Então a gente está falando de segurança das estruturas. Eu sempre estou falando de estado limite último. É uma das coisas assim, quando a gente inicia a trabalhar com projeto estrutural, é a principal dúvida das pessoas. Eu não tenho segurança para fazer um projeto. E para que eu tenha segurança para fazer algo, vou dar um exemplo. Eu não tenho segurança para andar de bicicleta. Então, para andar de bicicleta, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um procedimento, preciso de prática e preciso de alguém me monitorando no começo, certo? Então, qualquer coisa que a gente vai fazer a primeira vez, eu preciso desse processo. Um projeto estrutural, muito importante que a gente entenda que são vidas em risco, né? Não é só a sua. Andando de bicicleta, você vai quebrar uma perna. Projeto estrutural podem pessoas morrer, né? Então, é essa a principal dúvida. Quando eu estou falando de segurança num projeto estrutural, vocês sempre têm que lembrar disso. Eu preciso atender ao estado limite último. Nós temos dois estados limites na estrutura: estado limite de serviço e estado limite último. O estado limite último é o dimensionamento das peças. O que eu quero saber? Quando eu quero garantir segurança. Projeto estrutural não é só para garantir segurança, tá? Projeto estrutural seguro é um dos fatores que a gente espera. Lógico que na minha visão é o principal, mas é um dos, quando se faz ou se é contratado para fazer um projeto estrutural. Além disso, a gente busca outras coisas, né? Como manutenção, possibilidade de manutenção. O pessoal me pergunta muito, né? Rangel, preciso fazer uma reforma, recebo isso todo dia no Instagram. Preciso fazer uma reforma, mas não tem um projeto da reforma. E aí, sem um projeto, ferrou, né? Ferrou, literalmente ferrou. Além disso, a gente precisa de que tenha conforto no uso. A gente chama isso de estado limite de serviço. Traduzindo de uma maneira simples, é que as deformações, as flechas estejam dentro do limite. Flechas não necessariamente levam uma construção à insegurança, né? Mas é um caminho para. Então, estar acima da deformação significa que eu tenho uma flexão em um caminho, posso ter abertura de fissura e pode levar a um colapso. Mas uma flecha, por exemplo, pode gerar manifestações patológicas, que é altamente indesejável, mas que não compromete a segurança da estrutura necessariamente, tá bom? Se eu posso atender, por exemplo, estado limite útil e não atenderam a flecha. Não é desejável, não é isso que a gente busca. No nosso projeto a gente não faz isso, mas são coisas independentes, tá? Então vamos focar nosso assunto aqui para que a gente tenha esse bem passo a passo. O guia completo no projeto estrutural seguro é, primeiro, entender o que é um estado limite último. No estado limite último, você tem que sempre entender que é um equilíbrio, tá? Um equilíbrio entre solicitações e resistências. Essa é o equilíbrio desse processo. Eu preciso saber quanto está sendo solicitado a minha edificação para que eu possa fornecer uma resistência suficiente para esses pontos, tá? Em solicitações, vamos falar um pouquinho mais de solicitações aqui. Eu preciso saber quais são, basicamente, as cargas que estão atuando sobre a minha estrutura. Dentro de cargas, eu tenho duas, basicamente: as verticais e as horizontais. Então, primeira coisa, vou começar a fazer o meu projeto estrutural. Tá bom. Que tamanho do pilar que eu utilizo? Calma. Tamanho de pilar e de viga é para combater a um esforço solicitante. Se você não sabe qual que é a carga que está atuando, a gente tem pré-dimensionamento, né? A gente tem tamanho aproximado de vigas e de lajes.
e de pilares, né, que podem eventualmente atender aquele processo. Mas não é isso que determina o tamanho de um pilar ou de uma viga, por exemplo. Eu preciso começar de cima para baixo e não de baixo para cima. Sempre projeto estrutural eu vou descendo. Cobertura, tipo, térreo e fundação. Se é uma caixa, se é um sobrado, né? Caixa d'água, cobertura, segundo pavimento, primeiro pavimento, fundação. Então, primeira coisa é descobrir quais são os carregamentos. Aqui dentro eu tenho normas que vocês precisam conhecer para fazer isso. Primeira delas, quando eu estiver falando de cargas verticais, principalmente, a gente precisa entender que nós temos a NBR 6120. Essa NBR 6120 atualmente ela é de 2019, inclusive, tá? Aqui é basicamente ou principalmente sobrecarga de utilização, né? Então, quais são as sobrecargas que solicitam a minha edificação? Como, por exemplo, é uso residencial ou é uso comercial? É uma biblioteca ou é uma garagem? Então, que tipo de uso eu vou ter? É um apartamento? É cozinha? É sala? Tá? Então, a nossa NBR 6120 nos dá esses parâmetros. O que é essas sobrecargas de utilização na laje, né? Isso é um tipo de solicitação de carga que nós temos aplicado nas minhas lajes. O que mais? Eu tenho revestimentos. Aqui é até interessante comentar, voltando aqui, eu tenho as acidentais e as permanentes. Carga acidental é a carga que pode acontecer ou não. Em acidental, eu tenho, por exemplo, essa que a gente falou, sobrecarga de utilização na laje. Certo? Ou seja, poxa, é uma residência, tudo bem. Aí eu vou lá e digo que a carga de utilização é 150 kg por metro quadrado. Quem diz isso é a NBR 6120, tem uma tabela lá que você deve consultar. Só que as pessoas podem estar aqui ou podem não estar, a casa pode estar vazia. Por isso que é uma carga acidental, ela ocorre eventualmente, não está sempre lá. E as cargas permanentes? Permanentes na maior parte do tempo da vida da edificação ela vai existir. São os revestimentos, você não fica tirando o piso hoje e amanhã não tá, né? Embora possa haver essa substituição durante o período. Os revestimentos, peso próprio dos meus elementos. Esses são os principais sobrecargas verticais, permanentes e acidentais. Depois nós temos as horizontais. Em horizontais, a principal delas está na nossa NBR 6123, que é a nossa norma de vento, tá? Que é antiga, ainda da década de 80. Mas não é a única. Nós temos também o desaprumo. É um desaprumo de projeto. E um que é bastante comum também é o empuxo de arrimo, por exemplo. Então, se eu tenho um carga apoiando a minha estrutura, eu tenho um carregamento de empuxo lateral aí nos meus arrimos, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto de checklist importante para que você tenha um projeto estrutural segundo. Entenda o que é estado limite último. Entendendo o que é o estado limite último, que é esse equilíbrio entre solicitação e resistência, ou seja, primeiro eu tenho que descobrir quais são as cargas verticais e horizontais que solicitam a minha estrutura, para que então, sabendo qual que são os carregamentos, eu possa determinar os meus elementos estruturais, tamanho do pilar, viga, laje, qual FCK e qual armadura vai estar lá. Tem mais aqui, né? Eu tenho alvenarias, por exemplo, que é bastante importante. Caixa d'água. São pontos importantes, né? Mas são esses os principais.
sem saber ou sem determinar ou sem prever quais são os carregamentos que eu tenho na minha estrutura, realmente fica bastante difícil. E para isso, uma coisa que eu tenho que ter em mãos antes é um bom projeto de arquitetura. A arquitetura tem que estar minimamente detalhada com os revestimentos que vão ser utilizados. Se eu tenho corte, se tem aterro, se tem contenção, qual pé direito eu vou ter. Então, a arquitetura minimamente detalhada é o mínimo que a gente precisa para ter um projeto estrutural seguro. Informações de qualidade, tá? E informações, o ponto focal das melhores informações para que eu desenvolva o meu projeto é um bom projeto de arquitetura, um arquitetônico bem detalhado, com cortes, detalhes, tá? Caso contrário, fica bem difícil. Nunca é a estrutura na frente da arquitetura, é o contrário, a arquitetura vai, nós vamos caminhando junto, mas na sequência e não o contrário.